Olá, meus irmãos. Nós estamos meditando nos 10 mandamentos, texto da Escritura Sagrada que está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20. Nossas meditações estão chegando ao fim. Teremos ainda os 2 últimos mandamentos. Já vimos os mandamentos que apontam para o nosso relacionamento com o Senhor Deus. Já vimos parte dos mandamentos que apontam para o nosso relacionamento com o próximo. E hoje nós veremos o 9º mandamento, que está lá no capítulo de número 20 de Êxodo, como já foi mencionado, versículo de número 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós sabemos pela Escritura Sagrada que Deus abomina a mentira. O Senhor Jesus nos ensinou que a mentira é proveniente do diabo. Aliás, ele é o pai da mentira, mentiroso desde o início. E esse mandamento está refreando de maneira clara, de maneira peremptória, todo tipo de mentira. Nós não podemos mentir nas nossas falas com Deus, nas nossas falas contra o próximo, e muito menos nas nossas falas jurídicas. Aqui o pano de fundo pode ser entendido como o cenário de um julgamento. Nós não podemos mentir, não podemos aumentar, não podemos diminuir nenhuma das nossas proposições em relação ao Pai, a Deus, nenhuma das nossas proposições em relação ao nosso próximo, e muito menos nas questões que envolvem o futuro de alguém. O falso testemunho era um objetivo ou era utilizado para a acusação de alguém e para a condenação. Isso está proibido no mandamento. Mas o mandamento também nos aponta aspectos que podem ser entendidos a partir desse. São aspectos ordenados na Escritura. Devemos falar sempre a verdade diante do Senhor Deus, verdade em oração, verdade em pedidos, verdade em votos. Devemos falar sempre a verdade em relação ao nosso próximo, mantendo a moral, a ética, o nome do nosso próximo sempre em evidência. Devemos lutar para dar o bom testemunho daqueles a quem nós amamos, daqueles que participam da nossa igreja. E em hipótese alguma, nós podemos macular a honra. De uma forma bem clara, nós poderíamos pensar nesse mandamento na seguinte ilustração. Alguém chega para você e vai contar alguma coisa de alguém. Propagar essa fala, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, fulano de tal disse tal coisa. Propagar esta fala sem ter absoluta certeza se ela é verdadeira é falso testemunho. O próprio fato de propagação incorre em outro pecado, que é a maledicência. A Bíblia nos proíbe de mentir, nos ordena a falar a verdade e ela não nos autoriza a propagar a maledicência e propagar a ação de calúnia e difamação contra o nosso irmão. Antes disso, nós deveríamos partir para o princípio contido lá na Escritura, no Novo Testamento, em Mateus 18, confrontar o nosso irmão com aquela situação e defender a honra do nosso irmão acima de qualquer coisa, tendo o princípio da inocência sempre como um norteador das nossas relações com os nossos amigos, com os nossos familiares e com os membros da nossa igreja. O mandamento, então, proíbe a mentira, ordena a verdade e nos manda ter o nosso próximo em mais alta conta, tendo condições de manter a boa reputação do nosso irmão, defendendo a reputação do nosso irmão, tendo em mais autoestima e não incorrendo em atos difamatórios, muito menos espalhando a maledicência no meio dos crentes e no meio dos ímpios. A verdade é que eu e você já caímos nesse mandamento e já quebramos ele em algum sentido. É bem verdade que a gente já propagou histórias que não eram verdadeiras, é bem verdade que nós já acreditamos em coisas que não eram condizentes com os fatos, já demos ouvido para o maledicente e em algum momento já espalhamos o falso testemunho
difamando a imagem do nosso irmão. Graças a Deus que temos Cristo Jesus, que nos perdoa de todos os pecados, e por meio do seu testemunho verdadeiro, honesto, testemunho esse que foi mantido até as portas da morte, de forma ilibada, de forma reta, de forma ética, por causa do testemunho que Jesus manteve e deu, eu e você podemos encontrar refúgio e salvação. Busquemos em Cristo o perdão desse pecado e busquemos no exemplo de Cristo uma vida que fala a verdade, que não mente nem diante de Deus, nem diante dos homens, que tem os nossos irmãos na mais alta conta e não promove a difamação no meio evangélico ou no meio secular, dando ouvido à maledicência e espalhando a mesma. Que Deus nos ajude nesse sentido a sermos mais parecidos com Cristo e a não quebrarmos o 9º mandamento. Deus abençoe você, um forte abraço e nos vemos no último vídeo dessa série, no vídeo do 10º mandamento. Fique com Deus, um abraço e até o próximo, se Deus quiser.